Fala galera, a paz de Cristo e amor de Maria, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jovem Cristão. Hoje vamos dar continuidade à reflexão sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima, sobre as suas aparições e a espiritualidade, a forma de viver o Evangelho que ela nos inspira a viver. E, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios de intercessão. Retomando o livro, das memórias da irmã Lúcia, hoje beata, nós vamos ouvir um pouquinho sobre a aparição que aconteceu no dia 19 de agosto, em que a Santíssima Virgem apareceu novamente para os pastorinhos e fez um pedido. No dia 19 de agosto, a Santíssima Virgem apareceu para os pastorinhos novamente e lhes pediu: rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, pois por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E ainda sobre a relação entre o sacrifício de intercessão pelos pecadores, nesse sentido, a Lúcia, ela coloca também que aconteceu que, passados alguns dias, eles iam, com as suas ovelhas por um caminho na onde encontraram um bocado de uma corda, de um carro. E aí a Lúcia, pegou a corda e, brincando, amarrou ela no braço. E acabou que não tardou a perceber que ela começava a machucar, a incomodar, a magoar. E aí ela disse, para os priminhos dela. Isso são palavras da própria Lúcia no seu livro de memórias. Olhem, isso faz doer. Podíamos atá-la à cintura e oferecer a Deus por esse sacrifício. As pobres crianças, elas acabaram aceitando logo a ideia, da Lúcia e trataram, em seguida de dividir entre os três a corda. E aí, na esquina, de uma pedra, na quininha de uma pedra, eles foram batendo a corda, E aí, como se fosse uma faca para cortar. E aí, seja por causa pela grossura e aspereza da corda, seja porque às vezes a apertava demasiado, esse instrumento, dizia a Lúcia, fazia-nos por vezes sofrer horrivelmente. E Jacinta deixava, às vezes, cair algumas lágrimas com a força do incômodo que lhe custava. E dizendo-lhe disse a irmã Lúcia, algumas vezes para tirá-la, respondia: não, quero oferecer este sacrifício ao nosso Senhor, em reparação pela conversão dos pecadores. E aí, em outro dia, eles estavam brincando, e aí estavam apanhando, em algumas paredes, algumas ervas, e aí nelas elas davam estalidos, ao apertar as mãos. E aí Jacinta, ao pegar essa erva, que ela colheu sem querer, ela pegou algumas urtigas, e com essas urtigas ela acabou se picando, com a qual ela se picou. E aí, ao sentir a dor, apertando-as mais em sua mão, ela disse para Lúcia, assim, pro irmão dela: olhem, outra coisa com que nós podemos mortificar.
E aí Lúcia diz, né? Desde então, ficamos com o costume de vez em quando, dar algumas urtigas, alguns golpes com as pernas, para oferecermos a Deus mais aquele sacrifício. Se não me engano, diz Lúcia, né? Foi também no decurso desse mês que adquirimos o costume de dar a nossa merenda aos nossos pobrezinhos, como eu já comentei, né, no passado, no escrito sobre Jacinta. Ela coloca sobre isso até no início do livro das memórias, né, que eles tinham o costume de ir para casa, pegava em casa marmita para ir para o trabalho, para o campo, para cuidar das ovelhas. E aí, em vez de comer, eles começaram a dar sua comida para as criancinhas pobres, para os pobres que eles encontravam. E ficavam sem comer, fazendo jejum de oração, como forma de penitência, né? E oferecendo aquele sacrifício a Deus, ao coração de Jesus e ao coração de Maria, em ato de reparação, né? E pela conversão dos pecadores e intenção do Santo Padre daquela época. E aí, eu paro desse ponto aqui para comentar um pouquinho sobre, né? Hoje, a gente vê que é cada vez mais difícil a compreensão sobre o sacrifício e a questão da penitência, né? No mundo em que a gente vive, que é cada vez mais, né? Tipo, aquilo que incomoda é mais afastado, né? E o que dá prazer e bem-estar é considerado como algo de primeiro lugar para a vida, né? Algo por excelência que precisa ser buscado. E aí, lendo esses ratos aí, eu estava meditando sobre isso, né? Que ela foi obrigada, né, também a escrever, só para contextualizar, o livro das memórias, o bispo, se eu não me engano, que era da diocese dela, superior dela, obrigou ela a escrever as memórias dela depois que ela já estava mais velha, né? Pediu para ela escrever. E ela fez aquilo não porque ela queria, mas porque ela se sentiu obrigada. Porque ela não queria dizer aquelas coisas. Tanto que várias coisas que aconteceram, ela tentava esconder em vez de contar. Só que aí ela foi colocando ao público nas memórias, né? E aí, né, até mesmo essa questão da escrita foi um sofrimento que a Lúcia também ofereceu a Deus. E aí, pensando nessa questão, né, sobre esse ponto, né, do oferecer sacrifício, um fato sobre uma santa de um período mais próximo ao nosso, me fez lembrar, né, ela fez lembrar disso. É o caso da Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Ela vivia sempre para servir os doentes, os pobres, os excluídos da sociedade, né? Em especial da Índia, né? Onde que ela vivia, em Calcutá, né? Se eu não me engano. Em Calcutá, Índia. E aí, na sua congregação, ela recebia muitas doações de alimento, de roupa, de calçado. E ela, tendo feito o voto de pobreza, ela não possuía nada seu, né? E vivia de doações também, né? Então a roupa que ela usava era recebido da ordem, né? Os calçados que ela usava era recebido de doação, era usado por causa de doação. E aí ela tinha o costume de deixar os melhores sapatos para os outros, as melhores coisas para os outros, em especial os calçados. E chegou a tal ponto que as pessoas notaram que os pés dela eles estavam deformados por causa do uso de calçado de numeração menor do que a dela. Calçado apertado, pequeno. E aí ela oferecia esse sacrifício, né? Além do serviço dela ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora e os irmãos e irmãs, em especial as pessoas dos mais pobres e enfermos. Nisso a gente encontra uma forma, né, de oferecer sofrimento. E aí, o sofrimento também, ele nos santifica,
né? A mortificação, que consiste em prática de jejum, de penitência, que deve, desde as mais leves até as mais rigorosas, né? Que fazem com que a gente lute contra o nosso pecado, as nossas más ações, contra aquilo que a gente sabe que é uma coisa que a gente tem costume de fazer, que faz com que a gente entra até em ocasião de pecar, né? Essas coisas entram como mortificação. E esse sacrifício, essa mortificação, por amor a Deus, né, ela santifica a gente. E aí, se ela é aplicada de uma forma correta, né, com o intuito de aproximar a gente mais de Deus e afastar a gente do hábito de pecar, e isso faz com que essa ação tenha um valor muito grande diante de Deus. Mas quando a gente aplica esses tais sofrimentos por amor ao próximo também, rezando a Deus, né, pedindo a Deus, rogando a Deus por aquele próximo, para que esse próximo, né, vença também o seu pecado, esse sacrifício tem um valor maior. Ele se torna um sacrifício de intercessão. E isso me fez lembrar de uma história, né, que eu ouvi há pouco tempo, sobre a Gema Galgani, né, Santa Gema, que tinha o costume de rezar e oferecer sacrifício pelos pecadores, né? E já com o odor de santidade, né, ainda em vida, né, um padre, né, o superior dela, foi investigar o caso. Esse padre foi, se não me engano, o biógrafo que escreveu a história dela depois que ela veio a falecer. E aí ele foi lá investigar, mas de uma forma secreta. E aí, numa ocasião, o padre começou a seguir a Gema. E aí aconteceu que a Gema passou perto de um homem que estava em pecado mortal. E ela tinha a graça, né, de sentir e reconhecer no olhar, na pessoa, quando a pessoa estava em pecado mortal, porque Deus revelava isso ao coração dela. E aí ela viu aquele homem e aí começou a sentir que estava entrando em êxtase de oração. Ela se retirou e foi esconder para rezar. Se eu não me engano, na cela dela. E enquanto isso, nesse sentido, o padre estava do lado de fora, vendo pela janelinha dela. E aí Gema, ela começou a rezar. Ela tinha a graça de Deus falar com ela por uma locução interior, ou seja, falando por dentro. E aí a Gema, né, ela começou a rezar em alta voz, né, do cômodo onde que ela estava, e o padre ouvia tudo sem que ela soubesse. E aí ela começou a aclamar a Deus, a Jesus Cristo, para que desse a graça do arrependimento para aquele homem, para ele conseguir entrar no céu. Mas o Senhor disse para ela que os pecados dele eram tão graves, e que também ele não poderia perdoar esses pecados graves sem um arrependimento sincero daquele homem. Porque o arrependimento é aquilo que faz com que a gente se abra à graça do perdão de Deus. Em arrependimento, Deus não perdoa a gente, né? E aí esse homem não tinha arrependimento sincero, né? E nem tinha desejo, né, de parar de cair no pecado, de parar de viver na ocasião de pecado. Não tinha esse desejo de mudar de vida. Mas aconteceu que Gema disse, né, que se o Senhor, ela continua insistindo, aí ela chegou ao ponto de falar: Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou apelar para sua mãe. E aí ela começou a pedir a intercessão de Nossa Senhora junto de Jesus. E aí chegou no ponto em que Jesus foi e aceitou, né? Falou, tudo bem, né? E aí Jesus foi falando para ela, né? Ó, tudo bem, eu aceito, e esse homem vai se confessar, né? Eu vou dar para ele o dom do arrependimento. E aí Jesus disse ainda, né, que aquele homem ia confessar naquele mesmo dia com o padre que estava ali no convento. Era o único padre que estava, era aquele que estava viajando do lado de fora. E foi justamente aquele padre que, na hora lá, mais tarde, chegou o homem para ele, pediu para confessar. E aí o homem foi lá, pediu para confessar, confessou boa parte dos pecados,
Só que o padre também tinha ouvido todos os pecados que a Gema tinha falado em voz alta, que Deus tinha falado para ela, os pecados mortais. Ela tinha falado isso em oração. E aí o padre ouviu. Aí o padre, sabendo daquilo, ele viu, e ficou, surpreso, porque todos os pecados que Gema falou em voz alta lá durante a oração, o cara estava confessando, mas no final faltou só um. Esse último que faltava, o padre foi lá e falou: peraí, mas faltou um pecado. Aí falou assim, esse tal jeito. Aí o homem foi e ficou admirado e confessou que realmente ele estava escondendo aquele último pecado e resolveu confessar. Aí fez a confissão certinha. E aí, nesse sentido, os santos, eles podem ter dons ordinários, ou seja, simples, comuns, naturais e até mesmo extraordinários recebidos da mão de Deus. Mas mesmo assim, todos eles aprenderam, da sua maneira, do seu jeito, a oferecer as suas orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores, né? Até mesmo sacrificar tempo rezando por alguém, de joelho, clamando pela vida de alguém. Por exemplo, a gente poderia muito bem, quando a gente, por exemplo, quando a gente é criança, né, e tal, a gente quer muito ir em algum lugar com algum amigo nosso, amiga nossa, um coleguinha e tal. Eu lembro disso, que eu já fiz isso várias vezes, né? E aí os pais nossos não querem deixar e tal. A gente já chega até, ajoelhar no chão, né? E segurar na barra da calça, da saia, né? Pra pedir, por favor, insistindo, né? Os santos, eles aprenderam a fazer essa insistência com Deus, mas não por si, mas insistir por outra pessoa que às vezes nem é da família dela, não tem nada a ver com ela, às vezes até mesmo pessoa que até ofendeu muito esse santo e santa. Por exemplo, o caso de Santa Teresinha do Menino Jesus, que acabava oferecendo, né? E a apelação dela também, ela intercedia por aquela irmã que machucava ela de certa forma. E aí, essa irmã que machucava ela se converteu no final da vida. E aí que entra essa questão, que a gente precisa entender que, aos olhos de Deus, esse sacrifício, esse esforço que a gente faz pelos outros tem um valor especial, né? E ainda que a gente não entenda, né, todo o mistério contido no sofrimento oferecido a Deus e a sua forma, né, a forma de Deus operar, né, a sua graça em nós, né, e nas pessoas à nossa volta, é bem certo que esses sofrimentos oferecidos a Deus, né, eles trazem consigo alguns frutos da nossa santificação, né? Porque eles fazem a gente abandonar o pecado, abandonar as ocasiões de pecado, né? E até mesmo a fazer mudança de vida, né? De conversão. Elas nos trazem frutos de conversão, né? Conversão nossa e conversão do outro, né? Por nossa intercessão. Porque quando a gente intercede pelas outras pessoas, a gente quebra em nós o egoísmo. A gente luta contra a gente mesmo no desejo de vingar do outro que machucou a gente, que ofendeu a gente. Isso sim é uma forma de intercessão, né? De conversão e de santificação. A gente fica cada vez mais igual a Jesus, que chegou ao ponto, né, de até mesmo pedir pro Deus: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem, enquanto o pessoal chicoteava ele, enquanto ele carregava o peso da cruz. Ele perdoa até as pessoas que usavam dele. São Pedro, ele, na sua carta, né, ele diz assim, né, lá na primeira carta dele, de São Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois de tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará e vos tornará inabaláveis e vos fortificará. Isso me faz lembrar dessa questão dessa penitência mesmo, né? Desse sacrifício. O que acontece? Até esse sofrimento mesmo de humilhação, ele tem esse poder de nos santificar.
É uma forma que Deus usa para nos aperfeiçoar e nos tornar inabaláveis e nos fortificar. O que quer dizer isso? É que quando vier outras situações de dificuldade, até mesmo de ataques, de coisas até mesmo pequenas, a gente vai ter tanta força que nada daquelas coisas pequenas vão machucar a gente. Vão, nos atrapalhar em procurar continuar seguindo a Deus. E aí entra essa questão, né? Como é que pode Deus ter usado de crianças tão pequenininhas para nos ensinar o segredo de chegar no céu? E o próprio Jesus, ele tinha dito, né, que se a gente não fosse como uma criancinha, a gente não ia entrar no reino dos céus. E em Fátima, assim como em outras aparições, foi mostrado, né, o Espírito Santo manifestou, né, Nossa Senhora apareceu a crianças. E justamente essas crianças fizeram essa atitude tão diferente, tão grande, de se sacrificar, de mortificar, coisa que a gente até mesmo adulto, jovem, pessoa mais velha, não tem nem coragem de fazer, ou por preguiça, ou porque tem tanto escrúpulo, medo de que aquilo vai fazer mal e tal. E aí que entra a questão, né? A gente perde a oportunidade de ser fortalecido, né? Por exemplo, Jacinta, né? Segundo a Lúcia falava, ela era uma menina que chorava muito fácil, muito fácil. Mas com o passar do tempo, quando ela foi aprendendo a mortificar, ela parou de reclamar. Ela deixava que as suas lágrimas, mesmo que caíssem poucas lágrimas, cada vez menos, ela oferecia aquilo a Nossa Senhora, Jesus. Ao ponto até mesmo dela morrer doente, por doença. E essa doença, né, ela oferecia para os pecadores. E hoje, Jacinta é chamada, é santa, é uma santa da igreja, né? Ela e o irmão dela, Francisco, que morreu antes. Francisco, se eu não me engano, foi o primeiro a morrer, que também morreu por doença, né? E ele também foi declarado santo pela igreja, porque foi reconhecida a virtude heróica, a vida de santidade, e também Deus assinou embaixo, operando milagres pela intercessão desses dois santos, provando que eles estão com Deus no céu. E aí eu coloco um último ponto para ajudar a gente a refletir, né? Até o rezar o terço, né? Quando a gente não tem vontade, ele tem valor como mortificação, né? Mas se a gente reza nessa mesma condição, mesmo sem vontade, né? Como mortificação, e oferece esse terço para outra pessoa, ele tem um peso maior, um peso de intercessão, né? E quantas pessoas que ainda hoje, né, ao ouvir as histórias, né, por exemplo, de Santa Teresinha do Menino Jesus, ou do Beato Carlo Acutis, que ofereceram, né, as suas enfermidades, né, pela conversão das outras pessoas, ou então, por exemplo, o Padre Pio, que com as dores e os ataques, né, os ataques que ele sofria do mal, né, e os estigmas, né, que ele tinha, que doía também, e ele oferecia a Deus pelos pecados das pessoas, né? Todos eles e tantos outros santos que hoje a gente conhece tocaram muitas pessoas com seu testemunho de fé, de vida e de aprender a transformar a dor e o sofrimento em rosas para Deus, em flores, né? Em virtude. E aí fizeram assim com que muitas pessoas acreditassem em Deus e se arrependessem dos seus pecados. E até hoje eles continuam a fazer isso pela sua intercessão lá do céu e com esses testemunhos deixados aqui na terra. E é isso. Ofereçamos nossos sacrifícios também pelos pecadores, além das nossas orações. E convido você a rezar comigo para encerrar 3 Ave Marias e um Pai Nosso. Vamos rezar em intenção de desagravo, né? Ao Sagrado Coração de Jesus, ao Coração Imaculado de Maria, né? A Jesus na Eucaristia, que tantas vezes é desprezado, sofre, né, de ultrajes e sacrilégios, né? O Coração de Maria, que sofre junto com o Coração de Jesus, e sofre tanto por tantas pessoas que falam mal dela, que não reconhecem as virtudes que Deus reconheceu,
e até mesmo xingam, blasfemam, né, contra Deus, ofendendo a Maria também. E também pelas almas do purgatório. Coloco agora, né, pela alma do Papa Francisco, pelas almas, né, do purgatório, aqueles que faleceram na tua família, aqueles que você conhece. Reza também por eles. Também quero colocar, né, que a gente possa oferecer pela conversão dos pecadores no mundo inteiro, inclusive nós mesmos. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E quero incluir também todos os sacerdotes, os bispos que estão no conclave, preparando para a escolha do novo Papa, por pelo nosso futuro Papa, né, que neste momento da gravação a gente desconhece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que dê a bênção de Deus sobre cada um de nós e permaneça em nós para sempre, né? Bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado. E eu espero, né, vocês até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe muito todos vocês. E até mais.